Tem texto, roteiro, alguma Tem coisa? texto, nada, amigo. Quando eu tenho texto, não sai nada, travo, não tem nada. Tem que ser tudo da cabeça. Olá, queridos que me acompanham aqui neste Mega Hiper Ultra Blaster canal de macramê, não é mesmo? Aqui nós estamos no canal Ale Gabino. Inclusive, se você ainda não está inscrito nesse canal, você não sabe o que está perdendo. Por quê? Eu também não sei o que você está perdendo, até porque ainda vem coisa por aí, a gente já está só começando. Então, você não sabe o que está perdendo, eu também não sei o que você está perdendo, mas se inscreve, porque vai vir coisa boa por aí. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mesmo que você não faça macramê. Vem aqui para me ver. E combinou e rimou, e a pessoa só na rima. Porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não me conhecem, eu sou Ale Gabino, paraibana de Campina Grande. Faço macramê, então macramê da Ale, rima, né? E também tem o quê? Como é o nome daquele negócio que a gente faz? Cordel. Tem a literatura de cordel, então está no meu sangue. Tá tanto no meu sangue que eu nem sabia o nome do negócio. Literatura de cordel na veia, então tudo rima, macramê, dança forró. Então tem muita coisa que vai vir por aí, eu não sei. Você também não sabe, mas se inscreve, porque quando o sininho tocar, sim, tem que ligar, ativar o sininho, porque quando esse sininho tocar, quando ele tocar, tu corre pra ver, porque coisas boas podem acontecer, podem sair daqui. Então, atendendo a milhares e milhões de pedidos, eu vim aqui explicar para você como é que eu faço para medir os meus fios antes de cortar, para fazer os meus belos trabalhos de macramê. Vou dizer uma coisa. Se você escolheu um macramê na sua vida, mulher, tu tá feliz, porque é bom demais fazer macramê. Se você tá pensando que macramê é moleza feito crochê, lá vou eu rimando de novo. Se você tá achando, mulher, tu tá enganada, porque macramê não é crochê. A gente tem que cortar os cordões para fazer o trabalho. Esse é o nosso calvário. A gente tem que cortar os bichinhos antes de fazer os trabalhos. Você sabia, amor, que crochê a gente não precisa cortar o tamanho? Você sabia? Sabia não, amor. Eu sabia que você não sabia, por isso que eu tô falando. Pois é, os agulhas, o crochê tem agulha, a gente não tem agulha, a gente tem umas praticidades, mas a gente tem que cortar o cordão. Porque o crochê, você pega o novelo, abre o novelo e é só ir lá fazendo, entendeu? O trabalho sai. Acabou a linha, você emenda lá e vai. No macramê, a gente tem que cortar os fios. Lá tem que saber quanto que eu vou tirar de fio, cortar o fio para poder fazer os trabalhos magníficos, maravilhosos, maravilhosos. E aí é onde tá o problema, é onde o bicho pega, é onde tu fica lá descabelando, fica com os cabelos arrancando. Mas, Ale, como é que eu faço para saber o tamanho dos fios? Ale! Então esse é o nosso calvário, cortar esses danados desses fios para fazer esses trabalhos. Quando o trabalho é grande, o trabalho tem muito cordão, a pessoa que não é canguinha, murrinha, faz o quê? Fica com medo de cortar e perdeu os fios. Lógico, os fios, minha filha, tá os olhos da cara, porque tudo nesse país tá os olhos da cara. Aí o que é que você vai fazer? Fica com medo de cortar o fio. Termina o quê? Não fazendo, porque tu faz tanta conta, que desiste de fazer o trabalho. Na hora que vai fazer o trabalho, desiste, faz um negócio na quadrado simples e acabou. Na verdade, quem se identifica aí, anota aí, me diz aqui embaixo nos comentários se não é verdade. Agora, tem um método da Ale. A Ale montou um método que ele é todo baseado na malemolência, no gingado, na preguiça. E esse método é o método que eu vou ensinar para você. Anota aí, mulher. Anota aí que tu depois desse método, que tu depois do que eu vou falar para você hoje, tu nunca mais vai ter medo de cortar os teus fios. Tu vai cortar o fio feliz da vida.
feliz da vida. Até porque, se sobrar, mulher, tu faz outras coisas, tem tanta coisa pra fazer com a sobra do fio. Tem os arranjinhos, eu vou botar aqui, ó, as fotos dos negócios. Menina do Edson aí, põe aí as fotos que você pode fazer com essa sobra de fio, gente. O povo tem medo de cortar fio? Não tenha medo não, porque é cortando que se aprende, não é verdade? Nota aí, provérbio da Alessandra. É cortando que se aprende. Gostaram? Palmas para mim, palmas para mim. Yes! Bom, o método de cortes de cordão da Alê, como eu já falei, ele é todo baseado no vento da Bahia, nas ondas da praia de Itapuã, na malemolência de Gilberto Gil, Dorival Caymmi. Então, baseado em tudo isso que eu falei, toda essa malemolência, esse meu método é justamente para você que não quer ficar queimando os seus neurônios, não quer ficar torrando o seu cérebro para calcular os fios. Então eu separei as peças em 4 tipos de peças em níveis de complicação. As peças descomplicadas, as peças pouco complicadas, as peças complicadas e as peças muito complicadas. Então vamos lá. Vamos dizer que para uma peça descomplicada eu tenha um suporte de plantas. O suporte de plantas, a gente trabalha com ele um pouquinho com os nós, dá uns espaços sem trabalhar e continua trabalhando. E geralmente a gente não mistura uma quantidade de nós e vão poucas pernas. No máximo a gente tira 8 fios para um suporte de 4 pernas ou 6 fios para um suporte de 6 pernas. Vamos dizer que eu vou fazer um suporte de 6 pernas de 80 centímetros da altura da argola até a base, tirando, logicamente, a cauda do suporte, tá? Amor, não fique desesperado, não vou estragar sua plantinha. A cauda do suporte. Então, vamos lá. Preste atenção. Se eu for fazer um suporte de plantas de 80 centímetros, na forma descomplicada, das peças descomplicadas, eu vou usar 5 vezes o tamanho que eu quero chegar ao final, que a minha peça tem que ter ao final, descontando nesse método e em todos os outros, as caudas e as franjas, tá? Então, 5 vezes 80 centímetros, eu vou precisar de 400 centímetros cada fio para fazer o meu trabalho. Lembrando que esses fios vão ser dobrados ao meio para a gente trabalhar, certo? 400 centímetros quer dizer o quê? 4 metros. Então você vai tirar 6 fios de 4 metros e vai sair um suporte de plantas normal, daquele simples, com nozinhos mais simples, sem muito rebuscamento, de 80 centímetros. Fácil, né? Esse método macramê da lei, de descomplicação da vida das pessoas, é maravilhoso, é maravilhoso. Agora preste atenção, se eu for pegar uma peça um pouco mais rebuscada, vou tirar para você uma ideia aí. Eu vou fazer um suporte híbrido. Ale, o que é o suporte híbrido? Isso aqui que estou mostrando para você aqui. Suporte híbrido, a gente já usa os fios enfileirados e usa uma quantidade maior de nós. Se essa quantidade de nós for muito fechada e eu não tiver muitos espaços sem trançar, você vai considerar que esse suporte, ele é um suporte pouco complicado, tá bom? Pouco complicado, ele tem uma complicação pequena para fazer. E aí, quando você for tirar os seus fios, se você quiser fazer um suporte de 80 centímetros, você vai ter que tirar 6 vezes 80. Ou seja, 6 vezes 80 é quanto, amor? 48. 480 centímetros, ou seja, 4,80 metros, tá? Então você vai ter que saber avaliar nesse meu método se a peça é descomplicada, pouco complicada, complicada ou muito complicada. Passamos para um
painel de macramê com os nós, os padrões mais simples, buscados mais simples, onde a gente vai usar 4 fios, 6 fios para fazer cada padrão, certo? Nesse caso, eu vou considerar que esse painel ele é complicado. Para uma pessoa iniciante, tirar a metragem pode ser bastante intimidador, porque a gente vai usar muito cordão e às vezes você pode ficar com aquele medo. Eu não vou falar aquela outra palavra que dá, que é isso mesmo, Fábio. É o que, amor? Fala aí. Bagaço. É bagaço. Eu não vou falar isso porque este é um canal familiar e a gente não fala essas coisas feias. E aí, o que você vai considerar? Você vai considerar que você vai tirando as franjas 7 vezes o tamanho que você quer alcançar no seu painel. Então, se você quer um painel de 1 metro de altura, tirando as franjas, você vai tirar para cada fio. Quanto, amor? 7 metros? Sim. Volta aí o raciocínio. Não é 7 metros, menino. Se eu quero um painel Sim. de 1 metro, eu vou tirar para cada fio quantos metros? 1 metro. 7 metros, amor. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer o padrão e eu vou tirar 7 metros. Se eu quiser um painel, vai ser um painelzão, um painelzão, viu, gente? Um painel de 1 metro de altura. É um painel grande, porque se você não considera as franjas, porque o que vai deixar o bicho grande é a franja, é um painelzão. Então, são 7 metros para cada fio. Você pode considerar isso também para fazer cortinas. Quando você vai fazer aquelas cortinas que... Também você tem que pensar o seguinte: quando você junta muita coisa, muitos padrões, e esses padrões, as tranças ficam todas juntas, entrelaçadas, ela vai consumir uma quantidade maior de fio. Então você tem que considerar, tem que avaliar se o teu trabalho que você está fazendo, ele é um pouquinho mais complicado e tira 7 vezes o tamanho dos cordões. E aí, gente, não vai ter problema, porque mesmo que sobrem alguns fios, o trabalho nunca é homogêneo, sempre vai sobrar uns fios maiores e outros menores. Você vai pegar esses fios maiores e aproveitar para fazer as franjas do teu painel, tá? E os menores você aproveita para fazer chaveiro, para fazer um monte de coisa. Tem coisa que dá para fazer. Eu aqui em casa, eu trabalho com o seguinte: eu tenho um estoque de saco de fio. Saco de fio é o seguinte: tem fios pequenos, fios um pouco maiores, fios um pouco maiores e um pouco maiores. Vai jogando lá nos sacos e quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, vocês já reaproveitam esses fios. Pelo amor de Deus, gente, não joga fora fio. Fio custa caro e a gente consegue fazer trabalhos muito lindos, como esses que estão vendo aqui. Olha quanto trabalho lindo com as sobras dos fios. Então, por favor, vamos parar de jogar fio fora, tá? Pelo amor de Deus. E agora, por final, eu quero fazer um trabalho muito complicado. Aquele que vai fazer você suar, chorar lágrimas de sangue, passar a noite sem dormir. Eu sempre aviso para as minhas alunas: mulher, não faz não. Isso é para os fortes. Você vai acabar desistindo no meio do caminho, sabe? É mais ou menos isso, eu já passei por isso, gente. Mas vamos dizer que você é determinada, você tem garra, você é do trio da lei, aquela que não desiste nunca, paraibana, mulher macho, sim senhor. Vamos dizer que você vai fazer esse trabalho aí complicado. Vou pegar um trabalho complicado e colocar aqui no vídeo para vocês verem uma inspiração, tá? E você quer porque você botou na cabeça que você quer fazer esse trabalho. Tem outros aqui complicados também que dá para fazer. E aí você vai calcular o seguinte: o tamanho do seu trabalho, você vai calcular 8 vezes o fio para cortar. Porque se sobrar, você vai usar esses fios para outra coisa. Porque vão sobrar, alguns vão sobrar mais ou menos. Então, quando a gente trabalha muito com fechonê, com aqueles desenhos elaborados de fechonê, aquelas coisas muito mirabolantes, lógico que alguns fios vão ser consumidos mais do que outros. E aí é impossível você contar exatamente o tamanho dos fios, cortar e não sobrar nada. Vai sobrar, gente, vai sobrar, em qualquer momento vai sobrar.
tá? E aí você vai multiplicar por 8 nessas peças muito complicadas. E aí não vai ter erro. Não vai ter erro, você vai ser feliz, você não vai brigar com seu marido de noite porque você estragou aquele monte de fio, botou a perder. Não vai ficar estressada porque faltou fio no meio do caminho, porque você fez o método da Ale, descomplicado, pouco complicado, complicado e muito complicado. Esse é um método que eu desenvolvi pensando em você, que não quer mais ficar quebrando a cabeça, fazendo cálculos, regra de 3, ficar com aquele cabelo branco. Não, cabelo branco, eu sou a favor, né? Inclusive, não estou mais pintando o meu cabelo. Inclusive, entrei para os clubes das grisalhas. Quinta moda, amor. Tu já é do clube das grisalhas faz tempo? Dos grisalhos. Dos grisalhos. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando você perde muita energia para fazer um trabalho e esse trabalho ele não vai sair, você passou um tempão, 3 dias quebrando a cabeça para cortar fios, se estressando e ainda ficando ansioso, realmente não é um trabalho compensador. Então, esse método eu fiz justamente para descomplicar a sua vida. Agora, se você quiser aprender realmente como calcula, bem limpo, para não sobrar nada, aí vai ter que fazer a velha e boa simulação. Você vai pegar um padrão ou um nó, vai fazer lá com 1 metro lá, vê quanto deu e depois multiplica. Essa já é uma outra aula, um outro momento que eu vou ensinar para vocês como é que faz. Mas, se você não quer ter mais essa dor de cabeça na sua vida, o método da Ale, descomplicado, pouco complicado, muito complicado, complicado, esse método é para você. Aplica aí e me diga depois se não deu certo. Eu quero dizer a você o seguinte, estou muito feliz com todos os comentários que vocês estão mandando. Manda mais comentários aqui embaixo. Clica no sininho, compartilha com aquela tua amiga estressada que não dorme de noite calculando os fios. Compartilha porque tu vai mudar a vida dela, mulher. Tu vai mudar a vida dela, da família dela. E ó, já ativa esse sino aí, porque toda vez que chegar vídeo novo da Ale aqui, você corre para ver, tá bom? Toda quarta-feira a gente coloca vídeos ao meio-dia, se Deus quiser. Se a gente crescer, conforme Jesus deixar, a gente vai colocar mais vídeos por semana. Mas por enquanto, vídeos toda quarta-feira ao meio-dia, beleza? E eu também te espero nas minhas redes sociais. É só procurar ale.gabino ou Ale Gabino. No Instagram eu tô lá todos os dias trazendo novidades, mostrando a minha vida, meu cotidiano, minhas plantas, meus macramê, meu apartamento, meu marido, meu cachorro, meu filho. Vai lá, também se inscreve no Instagram que eu espero todo mundo lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e ó, não esquece de comentar aqui embaixo não, tá? Vou ler todo mundo e responder todo mundo, beleza? Tchau e até o próximo vídeo!